E aí, meus consagrados, bom dia. Lucas 5:30 vai falar assim: Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus tinha se encontrado com Levi, cobrador de impostos. Falou, segue-me, o homem foi, seguiu Jesus e fez uma janta. Engraçado que esses caras que estavam murmurando tinham ido para a janta com Jesus e julgavam que Jesus estava no meio de pecadores. O primeiro ponto que a gente precisa entender aí é que eles olhavam para o que estava ao redor, para esse, para aquele ou para aquele outro, nunca para si. Então, eles se julgavam melhor que os outros, porque para eles pecadores eram os outros. Então, era impossível que eles tivessem qualquer relacionamento com Jesus, porque eles não precisavam de Jesus. Então, o que Jesus vai falar é que ele veio para quem estava doente, ele veio para quem necessita dele. Quem não necessita, é impossível estabelecer um relacionamento com Jesus. C.S. Lewis vai falar sobre o amor-necessidade, sobre o homem ter uma expressão de amor com Deus, de que o homem necessita de Deus, e essa passagem fala justamente disso. É entender que eu, mesmo amando o Senhor, é um amor, às vezes, que é um amor que clama, que necessita. É o amor que implora perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, é o amor que pede sustento em meio à dor. E às vezes a gente pode cair na besteira de pensar que isso aí é um relacionamento vazio com Deus, de pensar assim, eu estou indo porque eu preciso, mas Jesus sabia que a gente também iria porque a gente precisa ir. Foi ele que falou, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados debaixo do peso de vossos fardos. Foi ele que falou que veio para os doentes. Obviamente que depois de estabelecido um relacionamento com Jesus, e esse amor necessidade muitas vezes é o amor que vai gritar mais alto, a gente vai começar a estabelecer outros tipos de amores com o Senhor. É tipo aquelas 5 linguagens do amor lá. Existem expressões de amor com Deus, mas o que vai chamar é a gente reconhecer que a gente precisa dele. A gente reconhecer que precisa de Jesus, não para ele abençoar a minha vida financeira ou meu casamento. A gente precisa de Jesus integralmente. A gente é meio que programado a necessitar dele, porque a partir do momento que o pecado entrou, lascou com tudo, e o homem necessita de Deus. E o homem, por ter sido criado por Deus, o homem precisa meio que uma bússola que vai apontar para Deus o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente precisa passar pelo exercício de olhar para a gente, reconhecer a nossa fraqueza, o quanto a gente é pecador, o quanto a gente necessita do Senhor, para estabelecer um relacionamento que grita: eu necessito de ser amado por Deus, porque senão quem vai me sustentar? Então, no caso desse evangelho, é, como que eles chamam? Os fariseus e escribas, como eles se relacionariam com Jesus se eles não precisavam de Jesus? Eles eram autossuficientes demais para acreditar que eles não tinham pecados, eles não precisavam de salvação vindo da parte de Jesus, eles acreditavam que por cumprir preceitos religiosos eles já estavam caminhando corretamente. Então, o que eu queria trazer à reflexão é justamente a ideia de que muitas vezes a gente é acostumado a esconder a nossa fraqueza, sabe? A esconder as nossas fragilidades, a esconder os nossos medos. Muitas vezes a gente guarda isso pra gente com medo de ser julgado pelo outro, com medo de não ser amado pelo outro. Então, às vezes a gente tem uma amizade ou começa um relacionamento e a gente prefere esconder a nossa fraqueza, prefere esconder aquilo que eu penso, nossa, porque eu tenho medo de não ser amado pelo outro, eu tenho medo de ser abandonado pelo outro, quando ele conhecer aquilo que eu tenho de ruim, aquilo que eu tenho de fraco. E Jesus não, Jesus fala, vem de peito aberto, expõe tua fraqueza, expõe tua ferida, expõe tua fragilidade, porque eu vim por causa delas, eu vim por tua causa.
Então, à medida que a gente entende que a gente precisa expressar para Jesus o quão fraco a gente é, o quão pecador a gente é, o quão a gente necessita dele, a gente está estabelecendo um relacionamento de amizade muito mais profundo, porque eu agora revelo quem eu sou realmente, sem o medo ou receio de pensar assim, ele vai deixar de me amar, porque eu sou assim. E a gente precisa entender que nada que a gente faça vai fazer com que Jesus nos ame menos. Do mesmo jeito que nada do que a gente faz vai fazer com que Jesus nos ame mais. Ele não se move na medida que eu estou fazendo alguma coisa. Ele é e pronto. Então, o que esse evangelho vai trazer e que a gente precisa tomar para a nossa vida é que esse mundo tem nos ensinado a esconder muito do que a gente é, principalmente das nossas fraquezas. Às vezes a gente tem se sentido só, não tem com quem conversar, a gente fica meio perdido, sem rumo, e talvez seja justamente nesse momento que a gente vai entender assim, ó, eu tenho Cristo, e é necessário que Ele me tenha como eu sou. A gente não precisa começar a ler a Bíblia e se tornar um pregador, a gente não precisa começar a jejuar, a gente não precisa começar a ir na igreja para se relacionar com Jesus. Isso aí vai ser sempre consequência. Mas tem uma música que fala assim, ó, vem como estás. Saber que o convite de Jesus é de chamar mesmo aquele que é pecador. Levi, no caso, por ser cobrador de impostos, ele era odiado por todo mundo ali. Ele era do povo mais odiado que tinha, pela função que ele estava fazendo, pelo pecado dele. Então, por isso era surpreendente Jesus estar com ele. Mas Jesus não se move pelo pecado de Levi, Jesus se move pelo amor que Jesus tem por Levi. E Levi acolheu esse amor. Ele acolheu o amor que Jesus tinha para ele. E às vezes a gente, por ter uma visão errada de Jesus, e o pecado faz a gente enxergar Jesus de um jeito diferente, a gente corre, esconde e evita se relacionar com Cristo. E pensa, não, quando eu estiver bem eu vou. Mas ele não veio para quando você estiver bem. Ele veio para te encontrar agora. Ele veio porque você necessita dele. Ele não veio só para anunciar o evangelho, tudo. Ele veio porque a gente precisava. A gente precisava de que Cristo fosse e de que Cristo seja o meu sustento. Porque se Cristo não me sustentar, eu não sei o que vai ser de mim. Se Cristo não perdoar os meus pecados, eu não sei o que vai ser de mim. Então, ele veio porque a gente precisa. Porque a gente expressa com Jesus esse amor, necessidade. E não tem nada de ruim da gente cair diante de Deus e falar assim, Senhor, eu necessito. Necessito do teu perdão, necessito da tua força, necessito do teu amor, necessito da tua bondade. Eu necessito de Cristo porque a única coisa que eu tenho é Cristo. Que Deus possa te abençoar e iluminar a sua vida aí. Qual a área da tua vida que você mais precisa de Cristo hoje? Responde aí e eu volto mais vezes. Deus abençoe e até a próxima. Tem uma frase C.S. Lewis que fala assim, eu necessito de Cristo, não de algo que se pareça com Ele.